Olá, o Olhar Independente está no ar e no programa de hoje nós vamos ouvir alguns realizadores que participaram da 6ª edição do Festival Curta Caicó. Confira o que a nossa equipe gravou no município de Caicó, aqui no Rio Grande do Norte. O cinema aqui no Seridó, ele vem tendo um desenvolvimento muito importante, né? E acho isso muito interessante, né? Desse ponto de vista mesmo, enquanto arte, né? Enquanto produto, enquanto mostrar o que nós temos aqui, né? Eu acho isso muito enriquecedor. O crescimento do cinema, ele vem muito atrelado, eu acredito, a esses recursos advindos dessas leis de incentivo, né, desde a pandemia. Se aquele acontecimento ele trouxe algum movimento positivo, digamos, se trouxe algum movimento positivo, eu acredito que esse tenha sido um deles, né, que foi colocar essas leis de incentivo para que nós pudéssemos fazer cinema, para que nós pudéssemos mostrar o que nós temos aqui, né, e ficar mais próximo da gente também. Então, automaticamente, isso cresce, né, assustadoramente e positivamente, né? Você me pergunta, mas do que se trata? Ele é um documentário sobre Cristal Jane Pervenge, que é uma DJ, uma performer aqui de Caicó, né, e é interpretada, né, ela é uma personagem, se assim posso falar, de Marcos Paulo, né, que é um seridoense, é um caicoense. Então, eu uni esse útil ao agradável e contei a história da Cristal, enquanto performer, enquanto DJ, e ela fala nesse documentário, ela mesma conta a história dela, né, desde o nascimento aqui em Caicó até o seu profissionalismo, passando por família, pela sua existência. Ela é disso que fala, né? O existirmos é que será que se destina, né? Por que estou aqui? Por que existo? Então, ela conta através disso os seus atravessamentos mais íntimos, né? Os seus sentimentos. E isso é muito positivo e muito bonito. O cinema no Seridó, ele cresceu muito nos últimos anos. Isso se deve fundamentalmente ao Curta Caicó. Inicialmente somente como um festival, uma mostra de filmes, mas depois ele foi abrindo outras possibilidades de oficinas, de laboratórios, etc. Ele sempre se renovou muito. E eu acho que isso fez com que pessoas que jamais imaginavam poder fazer cinema, não é, começaram a produzir. O Curta Caicó, ele é o maior estimulador criativo da produção aqui no Seridó. Eu vou mais, do Rio Grande do Norte, né? Não só do Seridó. Eu acho que ele já ganhou um outro patamar de excelência, o Curta Caicó. O Curta Caicó, ele estimula isso, né? Que as pessoas se aventurem no cinema. O Sertão Bruto é uma adaptação de um livro muito importante, escrito em 1938, por um currasnovense, chamado José Bezerra Gomes. Esse livro foi o primeiro livro que eu li quando cheguei aqui no Rio Grande do Norte, não é? E aí eu disse, não, isso é cinema, não é? Então eu fiz uma adaptação que conta a vida de um personagem chamado Sigismundo, não é? Que cresceu em Currais Novos, não é? Mesmo que todas as locações tenham sido feitas em Caicó, não é? Cresceu em Currais Novos, então ele vai contando essa saga de viver nessa cidade com esses personagens muito interessantes de Currais Novos, não é? E a volta dele para Currais Novos para recuperar aquilo que por conta da seca muitos sertanejos perderam, que foi a terra. Como chegamos aqui no Curta Caicó? Através de pesquisas no site, escrevemos o filme, tínhamos um desejo desde o ano passado de estar aqui e estamos muito felizes, tanto pela excelência das demais obras, desde já parabenizamos a curadoria, como também os organizadores. As produções de audiovisual do interior têm uma importância muito grande. Acompanhando
um grupamento de filmes que participam normalmente de festivais, até pelas condições, os produtores da capital sempre têm mais produções de audiovisual e é sempre mostrado aqueles estados que têm litoral, como aqui o Rio Grande do Norte, a própria Paraíba e Pernambuco, sempre aparecendo praias. Então os produtores do interior mostrar esse agreste, mostrar esse sertão, essa paisagem belíssima, a gente também está dando visibilidade. Caboculino é um documentário que trata de sonhos. A gente procurou mostrar a trajetória do mestre de caboclinho, seu João de Cordeira, um senhor de 81 anos que ainda dá cambalhotas entre os jovens. Seu João tinha um sonho de prestar uma homenagem a um antepassado no Juazeiro. Por incrível que pareça, o seu avô está enterrado ali embaixo da estátua de Padre Cícero. Então nós fizemos esse filme de estrada, essa trajetória, 550 quilômetros, trazendo seu João lá de João Alfredo, no interior de Pernambuco, até o Juazeiro do Norte. Quando a gente está brincando na brincadeira, o caboclo dá um toque pra gente, o original, que é o caboclo é o caboclo de pena. Ele dá um toque pra gente. Quando ele tira a gente do abismo. Ele tira a gente do abismo. A gente chama caboculinho, né? Caboclo de frecha. Em 2022 eu comecei a estudar faculdade na universidade, onde eu tive a experiência de fazer alguns curtas acadêmicos, etc. E quando surgiu a oportunidade do laboratório de roteiro do curta Caicó, foi que eu tive pela primeira vez um trabalho em que, como é que eu posso definir? Um trabalho profissional, um trabalho em que eu tinha realmente as rédeas daquilo que estaria para acontecer. Então eu considero meu primeiro trabalho valendo. A imersão no curta Caicó foi algo espetacular, no laboratório de roteiro, aliás, porque foi uma coisa que eu nunca tinha passado antes e foi um contato incrível que eu tive com outros artistas, com outros cineastas da minha região, do meu berço, de certa forma, né? Ter esse contato com tantos artistas incríveis, com tantos filmes. Eu já tinha tido esse contato ano passado, quando eu participei como júri de algumas mostras do Curta Caicó, né? Então eu já pude ter esse contato de filmes estadunidenses, de potiguares, etc. E eu fiquei encantado e eu acho que essa união, você conhecer os seus pares da sua região, foi algo que realmente acendeu meus olhos e fez essa imersão valer tanto a pena. O pessoal já queria que a gente falasse de mestres da cultura potiguar e Magão é uma pessoa que você tem várias entrevistas, tem muito material de arquivo que já fala sobre a personalidade de Magão, né? Magão é muito famoso em Caicó, desde que eu sou criancinha conheço ele, mas eu gostava muito, eu queria falar dele. Só que eu não queria que fosse algo que simplesmente exaltasse uma personalidade famosa, porque Magão não precisa de exaltação, ele é o que ele é. Mas algo que exaltasse um trabalho de impacto social dele. Porque uma coisa que sempre me encantou quando eu via Magão era o fato de que os bonecos dele sempre homenageavam pessoas do povo. Então eu pensei, cara, Magão pega a sua matéria-prima do lixo, teoricamente, e ao mesmo tempo usa essa matéria-prima para transformar pessoas que são marginalizadas, muitas vezes no lixo da sociedade, mas exaltá-las enquanto cidadãos válidos, enquanto pessoas. E eu acho que isso em si é muito mais interessante do que só o personagem, porque o que faz Magão ser Magão são essas ações dele. Caicó é uma cidade linda, tem uns bairros lindos, mas tem alguns bairros. Eu conheci o Curta Caicó a partir do Quebra-Panela, porque como é meu primeiro filme, né, feito lá na minha cidade, eu já sou ator anteriormente, então agora eu estou como diretor, né, roteirista, faço até planilha de orçamento agora. Eu conheci o Curta Caicó pelas redes sociais, né, porque tinha um filme em casa e eu tinha que mostrar às pessoas, e está sendo isso ainda. O meu filme, ele fala sobre o interior. Então, eu tenho percebido que os festivais, o qual ele está circulando, são principalmente nordestinos, e claro, tem uma galera do sul que também, eu já fui para Brasília, passou no Kinofórum também, estou indo para São Paulo próxima semana. Mas tá em casa, tá sentindo esse calor de Caicó, é muito bom.
me sentindo representado também pelo interior, né? Porque o filme é do interior de Pernambuco e também fala sobre o interior. O filme é um filme metalinguístico que fala sobre justamente o cinema chegando no interior. Então está circulando o Nordeste principalmente e festivais de cinema periféricos, né? Porque o interior é uma periferia. É muita felicidade saber que tem festivais específicos para o filme circular. O meu curta, ele é uma ficção, né? É a primeira ficção feita lá em Condado, que é uma cidade onde tem muita cultura popular, cavalo marinho, maracatu. E o Quebra-Panela fala sobre o cinema, porque as pessoas vão atrás desse conhecimento popular com os mestres de cultura popular. Então, por que a gente mesmo não fazer a coisa acontecer? Né? E é uma das coisas que eu estou querendo fazer lá, né? Estou fazendo já. E o Quebra-Panela fala sobre isso, sobre o cinema chegando numa cidade do interior, atrapalhando a rotina de uma protagonista que é manicure, mãe e avó. E o cinema se instala ali na frente da casa dela e ele atrapalha ela, a rotina dela de trabalho. E é uma confusão com o cinema. Não tem graça não. A gente nasceu e permanece aqui porque acha que não pode se ajudar. Mas a gente pode se ajudar. Mas aqui um querendo ser melhor do que o outro, um estranho no outro, esse é bom, aquele é ruim. Esse espaço de cinema é muito importante para mim porque eu consigo ser atravessado e compartilhar minhas ideias e as ideias dos nossos filmes com outras pessoas que pensam como nós também. É um grande privilégio poder estar aqui nessa sala de cinema com tantas pessoas conhecidas, pessoas também que nós conhecemos hoje e que compartilham conosco esse amor pela sétima arte. Eu acho que o Curta Caicó, ele merece ter uma vida longa. Estou aqui, né, mas tipo, nunca tive essa experiência real, né, de estar num cinema assim, ou num teatro dessa forma assim. E ontem foi a primeira vez, né, que eu assisti realmente assim os filmes, né. E eu fiquei feliz, né, porque eu penso na minha realidade, né, um tempo atrás, antes de chegar aqui, não tinha essa visão, né, de mundo, que existe essas coisas, né. E tipo, é bem complexo você não entender porque isso não é acessível a todo mundo, né? Tipo, porque isso chega primeiro para algumas pessoas e para outras pessoas sequer vão chegar, né? Porque hoje em dia eu acho que tudo é possível, né? Com a transformação que o audiovisual tem, não só financeiramente, mas o sentimento, né? As trajetórias de vida. E tipo, você grava hoje, mas daqui a 5 anos muitas histórias estão se transformando, né? E se fortalecendo. Eu acho que isso é bem válido. E para mim vai ser uma experiência irada. É a primeira vez que eu vim, né, no Curta Caicó, mas eu quero que seja longa Caicó, né? Nosso curta chama-se Foguete e é um documentário em preto e branco com a história de Alisson, um recorte da história de Alisson e a percepção dele sobre a vida, sobre ele mesmo, sobre a amizade e sobre a capoeira, que é esse elemento transformador que nos une e que nos proporcionou estar aqui hoje. Pensar o cinema, né, a importância do cinema para o Seridó, a arte do cinema para o Seridó, para mim é uma relação de muito afeto, porque eu sou do Seridó, eu sou caicoense, eu nasci aqui, então estar aqui é muito emocionante para mim. Eu sempre penso no cinema dentro do Seridó, abarcando muitas coisas, né, falando sobre muitas coisas. A riqueza que o cinema tem e a riqueza que o Seridó tem, quando se junta, para mim é uma coisa muito especial. O Curta Caicó é uma ferramenta importantíssima de exibição, né? Uma janela de exibição muito importante para o Seridó. Para o Nordeste, eu diria para o Nordeste, porque é um festival que tem muitas mostras, é um festival que incentiva muito a realização local.
e poucos festivais fazem isso. E o Curta Caicó, ele vai além. O Curta Caicó, ele traz isso numa essência, através das oficinas que são ofertadas, através do diálogo com a comunidade local. Então a gente percebe que existe uma importância e um trabalho muito bem estruturado nesse sentido, que vislumbra de fato a inserção de novos realizadores no mercado. Bucho de Peixe é um curta-metragem que ele fala sobre a lenda do boto cor-de-rosa. E é um curta que vai muito para esse campo do fantástico, né, por tratar dessa lenda do boto cor-de-rosa de uma forma um pouco surrealista. E dentro da narrativa a gente traz a história de mulheres de uma família, 3 gerações de mulheres de uma família que vive às margens de um rio. E Bucho de Peixe fala sobre a história dessas mães e filhas, né, que nasceram e viveram às margens desse rio, e que a lenda do boto cor-de-rosa perpassa a história delas de maneira muito significativa e muito emocionante. Não vou ficar falando muito, que é para todo mundo assistir. Não tem um peixe? Boto não é peixe. Curta Caicó, eu conheci ele em 2019 para 2020 com um curta que eu dirigi chamado Transladeu Byron, que ele foi selecionado para a mostra Seridó. E foi o primeiro festival que eu participei, foi muito incrível porque na época eu ainda fazia um cinema bem independente, intimista. Chegou no momento que eu comecei a ter mais segurança para jogar os meus projetos em festivais, e o Curta Caicó foi o primeiro que selecionou a gente. Foi lindo, foi incrível. O trabalho que eles estão fazendo em colégios, fomentação de audiovisual, todo esse aparato para receber esses produtores independentes que fazem, às vezes, com celular. Orgulho e Preconceito, o filme de 2004/2005, é um dos meus filmes favoritos, que retratam, né, uma obra da clássica da literatura, e eu sempre quis fazer essa releitura de algum dos clássicos, assim. E eu pensei, não, eu vou dirigir Orgulho e Preconceito, eu vou trazer essa versão moderna, clássica, e adaptar para uma versão moderna, colocando um corpo trans em figura de protagonismo. Nós somos da comunidade LGBTQIAPN+, é importante a gente usar dos espaços, dos lugares, para poder contar as histórias do nosso povo, para sensibilizar as pessoas e para fazer com que todo mundo entre num lugar de equidade. Uma vez eu tava numa festa bem chapada, imigrando muito, e do nada, aleatoriamente, me perguntaram: Mana, você é feliz? Instantaneamente, o momento de felicidade virou uma grande bad trip. Em 2021, que aí, né, foi o meu primeiro contato com o audiovisual, foi quando eu conheci a figura de Posidônio Silva, que ele é um mestre da cultura popular daqui de Caicó, ele é um organizador do Grupo Negro de Rosário, que é o grupo de ancestralidade negra daqui da região. Em uma conversa com ele, eu fiz isso aqui, é um filme, um documentário. E aí, junto com minha colega, a gente estava no meio de um evento na universidade, né, o Saaras, que é um seminário que justamente dá margem para essas discussões étnico-raciais, e aí que a gente gravou esse vídeo. Vídeo não, que se transformou em filme, né, porque a gente se inscreveu no 5º Curta Caicó, foi o primeiro contato, assim. Eu assistindo, eu fiz, não, isso aqui dá para ir pro festival. E aí que eu e minha colega, a gente fez, então vamos escrever. A gente escreveu, foi selecionado e ganhamos na categoria de melhor filme do Júri Popular ano passado. Eu participei do 2º laboratório de roteiro, promovido pelo 6º Curta Caicó, e aí foi uma experiência incrível, assim, porque foi a oportunidade de produzir um filme com meios técnicos, assim, com câmera, com áudio, com um roteiro bem construído, com curadoria sobre o roteiro. E aí que eu fiz, nossa, essa oportunidade que eu preciso de contar a história da maneira digna. E mais que isso, de contar a história de uma maneira que as pessoas, que cheguem às pessoas, na verdade, né? Já que o Curta Caicó tem essa abrangência enorme. De usar o Curta Caicó para o que eu quero, que é recontar a história do meu povo de uma maneira digna. Mostrar a cultura negra da maneira como ela é, os personagens da maneira como eles são. Porque os intelectuais, né, que hoje eu considero intelectuais, são vistos socialmente pela sociedade seridoense como marginais, como cachaceiros, como doidos, como malucos. E aí que eu fiz, não, peraí, o filme tem que ir no contraponto disso. Vou mostrar o que eles têm de melhor. Vai ser o intelectual, vai ser o poderoso, vai ser o chefe, vai ser o rei, sempre ali em cima. E aí que eu consegui fazer isso de uma maneira muito linda, né? É meio que reatualizar o Seridó, é mostrar o que há de negro nele. Eu perguntei, moço, o que é isso?
Ele disse, isso é Negros do Rosário. Minha primeira experiência real, assim, profissional de cinema foi no período da pandemia, né? Que inclusive eu tive a alegria de ter esse filme apresentado também no Curta Caicó. O cinema, para mim, ele tem sido essa importante ferramenta naquilo que eu me dispus a fazer, que é contar as histórias do meu lugar a partir da arte. O filme, na verdade, ele é resultado da nossa relação no Lab, nesses 3 dias que foram intensos demais em tantos sentidos. A relação e o encontro das nossas histórias, dos mestres, das mestras, que foram trazidos ali por todas as pessoas que estavam no Lab, gerou essa proximidade, e os filmes eles são resultados disso. A importância da arte é justamente de comunicar a cultura de um povo. E o cinema ele tem um poder de fazer isso muito forte, porque ele conta histórias. Ele traz perspectivas, ele traz imagens e imaginação, desperta a imaginação da gente. O cinema desponta como uma das linguagens artísticas mais importantes que a gente tem para chegar nas comunidades, para manter vivas essas histórias e para recontar a nossa história, né, na nossa perspectiva dos dias de hoje, com a nossa bagagem, e apontar para quem realmente fez o Seridó, né? Para o povo preto, para o povo indígena do Seridó. O curta ele vem trazer esse olhar cuidadoso para essa manifestação mais antiga, mais primeira da Irmandade do Rosário, né? Desse jeito de dançar espiritualizado, né? E não só culturalizado, é uma cultura, é uma dança, é uma reza, é uma oração. A iniciativa do Curta Caicó em trazer uma mostra separada para videoclipes, eu fiquei até sabendo que essa é a primeira edição desse festival, que já tem 6 edições, né, acontecendo aqui no Rio Grande do Norte. Para a gente é uma plataforma muito especial, porque historicamente você vê festivais dedicando a longas, a curtas, a documentários, mas o videoclipe é uma linguagem audiovisual muito específica. Curta Caicó poder proporcionar esse encontro de cineastas em diversas linguagens me propiciou estar aqui, conhecer essa cidade que eu ainda não conhecia. Os festivais são esse momento que a gente tem de contato direto com outros colegas e poder também se nutrir novamente de novas ideias. Ao longo dos anos, os festivais vêm entendendo que existem diversos segmentos para a linguagem audiovisual e que eles equanimemente e igualmente têm a sua importância enquanto linguagem. Eu creio que sim, você abrir uma janela do videoclipe, você também permite que as pessoas viajem através da música e dessa imaginação visual, né, de como você tem aquela experiência sonora. E o que é o audiovisual, o cinema, se não essa combinação quase que perfeita de imagem e som. Eu acho que é uma forma de difundir cultura, de poder trocar com outras pessoas, não só no set de gravação, mas com os públicos que têm a chance de ver esse trabalho, né? E eu acho que para o artista é essa realização, de poder contar uma história que vai atravessar gerações, né? Bacana, né? Pois é, o Olhar Independente de hoje está ficando por aqui. Queremos parabenizar todos os realizadores e mais uma vez ao Festival Curta Caicó, parabenizar a nossa equipe, né, que trouxe um conteúdo muito bacana aqui para a gente poder exibir na TV e no programa Olhar Independente. E a gente se encontra na próxima semana com mais produção audiovisual. Eu espero você. Tchau, tchau.